A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos. E queiram tomá-la, eu não vou tomar. Nós não classificamos vacina por razões políticas, ideológicas, partidárias ou eleitorais. 2020 chegou ao fim. O que fica de lição deste ano tão desafiador? E quais os desafios do próximo ano? Eu sou Fernando Krieger e este é o podcast Discussões. Para fazer um balanço de 2020 e apontar o que esperar de 2021, converso neste último episódio do ano com o editor-chefe do Informe Blumenau, o jornalista Alexandre Gonçalves. Prazer te ter aqui, bem-vindo à discussão. Olá, Fernando, prazer é meu estar nesse espaço aí tão diferenciado que você construiu para o Informe Blumenau e para o jornalismo aqui do Vale do Itajaí. Alexandre, dá para explicar o que aconteceu nesse ano? Nesse final de ano que a gente sempre se prepara, começa a fazer as reflexões sobre o que aconteceu e projeções do que a gente quer que aconteça no novo ciclo, eu imagino as pessoas há um ano não conseguiriam dimensionar o que veio ao longo desse 2020. Um inimigo invisível, um vírus que veio do outro lado do planeta, colocou todas as nações de quatro, nações ricas, nações pobres, gente humilde, gente poderosa, que não conseguiu enfrentar esse vírus. Nós já estamos aí aqui no Brasil há 8 meses enfrentando, mas essa coisa começou um pouco antes. Então, se me pergunta, hoje tem explicação? Tem explicação, mas tudo que aconteceu no planeta ainda é muito difícil de mencionar. Nós vamos estudar lá na frente esse ano de 2020 e espero que não avance muito para 2021. É um ano onde nós tivemos um revés muito grande para a sociedade global, onde a gente se revelou impotente frente a esse inimigo e onde a ciência foi muitas vezes confrontada pela política e onde faltou o ser humano empatia, ou talvez o ser humano se revelou como uma pessoa, como um cidadão, como um ser que não tem empatia. E a política deu as respostas necessárias a essa crise? Se a gente pegar no Brasil, não deu. A gente, quando está numa situação adversa como a gente enfrentou, o mínimo que a gente espera é que todas as nossas lideranças se abracem para uma mesma causa e remem para o mesmo lado. Mas não foi isso que a gente aconteceu. A gente percebeu uma politização muito danosa para o enfrentamento do coronavírus. A gente percebeu uma beligerância, discursos totalmente desafinados entre os entes federativos, um presidente que fez desde o começo pouco caso para essa doença, um presidente que fez questão de dizer que era uma gripezinha, que hoje, com tudo que acontece, ele, quando pode, ele desdenha dos cuidados básicos. Aqui em Santa Catarina, a gente viu um governador que voltou aos seus tempos de bombeiro, que é a sua profissão de origem, e enfrentou no primeiro momento o coronavírus com dureza necessária, como se esperava de um estadista, mas depois ele foi atropelado pela força da política, ele foi atropelado pelas circunstâncias, e para se manter vivo na política, ele que quase sofreu um impeachment e ainda está ameaçado de outro, ele teve que abrir as exceções que ele não fez quando a gente ainda não sabia o tamanho do coronavírus. Hoje a gente vê Santa Catarina uma terra de ninguém, uma terra onde as pessoas estão sendo convidadas para praias, para baladas, e o governador prefere ser omisso ao contrário do que ele foi. A exceção pode ser feita aos prefeitos. A grande maioria dos prefeitos tomou atitudes muito corretas dentro da limitação, mas a gente percebe hoje uma saturação das pessoas e que não permite que as lideranças políticas, nesse caso estamos falando dos prefeitos, consigam tomar as medidas realmente necessárias para enfrentar essa pandemia como deve ser. Então, por isso que o ano de 2020 está acabando, mas a gente não tem a clareza que tudo que aconteceu em 2020 está acabando. Pelo andar da carruagem, pelas flexibilizações das medidas restritivas que a gente acompanha aí, talvez esse ano de 2020 se alongue ainda por mais tempo de uma forma triste e de uma forma nefasta.
Você falou em politização. O que dizer da politização da pandemia e agora da vacinação? Quando as pessoas não respeitam as questões de saúde por conta de um discurso político, a coisa fica muito complicada, e foi o que a gente viu no Brasil desde o começo. Então houve algum enfrentamento entre algumas lideranças, enfrentamento absolutamente desnecessários, enfrentamentos que a gente fica tentando entender e só consegue colocar o componente da busca de um espaço eleitoral ali na frente. Então a politização foi muito grande, uma politização que já vinha sendo construída nos últimos anos nas plataformas digitais, e com a pandemia, de novo, como a gente devia estar unido por conta dela, a gente vê essa politização de uma forma muito maléfica, uma forma que não agregou absolutamente nada. E toda essa politização gerou um clima de beligerância, um clima de insegurança, ou seja, quando a gente devia estar reforçando os cuidados de isolamento, quando a gente devia estar reforçando os cuidados com máscara, a necessidade de vacina, a gente ainda precisa convencer as pessoas desses cuidados, porque tem gente que simplesmente não acredita nisso. Então a politização talvez tenha sido, no caso do Brasil, o grande problema desse nosso enfrentamento com o coronavírus. Alexandre, no fim do mês de novembro, apesar dos vários cuidados, o vírus chegou até nós. Gostaria que você contasse para o ouvinte como foi receber esse diagnóstico positivo, como foi a recuperação, o que ficou da doença. Por conta da minha situação pessoal, eu tenho 2 crianças pequenas que moram comigo e que eu atendo elas, as demandas delas. Eu sempre tive muito cuidado desde o começo da pandemia, desde março. As crianças praticamente não saíram de casa, a gente seguia todos os cuidados, a gente foi sempre tomando todas as medidas, mas por uma série de fatores, e principalmente por conta da questão do trabalho na cobertura da eleição no segundo turno, a gente acabou baixando a guarda e fomos todos contaminados por conta de uma transmissão que a gente fez do segundo turno da apuração, em parceria com uma rádio aqui de Blumenau, e que acabou que alguns colegas se contaminaram, eu e você também acabamos contaminados. No primeiro momento tu fica apreensivo, mas depois a gente entende várias coisas que acontecem com as pessoas. No meu caso, felizmente eu não precisei ir para o hospital, mas durante alguns momentos eu entendi que eu teria que ir para o hospital, porque eu realmente fiquei muito abatido, fiquei muito com a minha saúde muito fragilizada, com o meu emocional muito fragilizado, e posso dizer que já mais de 10 dias depois de ter terminado o período de isolamento, eu ainda não me sinto completamente recuperado. Então a gente não foi uma situação fácil. Eu sempre falo que agora eu consigo dimensionar o papel das comorbidades, porque talvez se eu tivesse algum problema de comorbidade, talvez eu tivesse ido para o hospital, talvez a minha situação não fosse tão boa, mas assim, eu passei maus bocados, com muita dificuldade, preocupado com as 2 crianças pequenas, preocupado com meus filhos, preocupado com o que podia acontecer. Você escreveu durante todo esse ano no Informe Blumenau sobre empatia e bom senso. Chegamos lá? Nem perto. Talvez tão forte quanto esse vírus, tão forte quanto esse inimigo, foi a revelação da dimensão das coisas ruins, das coisas negativas do ser humano. O ser humano faltou empatia, a gente postava reiteradas matérias falando das mortes que aconteciam em Blumenau, em Santa Catarina e no Brasil, porque faz parte do contexto jornalístico, ela é uma coisa diferenciada, as pessoas minimizando, as pessoas menosprezando a dor das pessoas, não houve aquela sensibilidade que precisava, tudo por conta dessa politização, dessa beligerância. Então eu acredito que passamos muito longe, o ser humano se revelou na sua plenitude, nas coisas boas e nas coisas ruins. As redes sociais serviram mais uma vez para dar eco, dar vazão às coisas boas, mas também dar vazão às coisas ruins, e aí a gente entende a complexidade de ser humano, né? Então a gente percebe realmente que a empatia, a falta de empatia
foi um problema tão grande, mas tão grande quanto o coronavírus. No começo da sua apresentação, você fala das lições que a gente pode ter aprendido ao longo do ano, como trabalhá-las no próximo ano. Eu tenho muitas dúvidas sobre essas lições. Eu acredito que muita gente aprendeu muita coisa, que muita gente se reformulou, muita gente se repensou, mas eu não percebo no total, no conjunto da sociedade, as pessoas olhando por outro prisma. Esses dias em Blumenau acabamos de ver uma manifestação com 10 gatos pingados, as pessoas defendendo a liberdade de não usar máscara, de não se vacinar. Pô, tu podes até não querer se vacinar, você pode até ter alguma restrição com máscara, que é muito chato, mas, poxa vida, o que você está passando? Que mensagem que você está passando para as pessoas quando tu faz isso? É uma mensagem de falta de empatia. Então, infelizmente, além do coronavírus, nós tivemos que enfrentar esse tipo de situação. Alexandre, para finalizar, o que esperar de 2021? Que não seja igual a 2020. Agora, eu não tenho uma expectativa positiva, eu não sou um otimista. Como eu disse antes, a gente está entrando 2021 com muitos erros com relação a essa doença, então corremos vários riscos de muitas situações, de outras ondas voltarem aí por conta dessa flexibilização. É certo que as pessoas não aguentam mais ficar em casa, é certo que a economia precisa girar, mas também é certo que esse vírus ainda está presente com a gente e com muita força. E por conta dessa baixada de guarda geral, essa omissão das nossas autoridades, das nossas lideranças, eu tenho preocupação que esse ano de 2020 ele se estenda por mais tempo, ele se estenda no próximo trimestre, no próximo semestre, atrapalhando a vida de todo mundo, atrapalhando a questão sanitária, a questão da saúde, a questão econômica e com impacto na política. Então, eu, infelizmente, eu queria esperar, eu queria ser mais otimista, eu queria ser mais alegre, eu queria ser mais bacana, mas eu confesso que eu não tenho uma expectativa positiva pelo que a gente viu agora nesse mês de dezembro. O vírus existe, o vírus está forte e não se está tomando as medidas necessárias. Então, eu realmente sou pessimista com relação a 2021 e se eu pudesse pedir alguma coisa, eu só pediria para que ele não repetisse 2020, mas eu não sou esperançoso com relação a isso. Jornalista Alexandre Gonçalves, editor-chefe do Informe Blumenau, mais uma vez, prazer falar contigo, obrigado por participar. Fernando, eu que agradeço, a gente está aí nesse período de contagem regressiva para o final do ano, e só desejando para as pessoas que tenham empatia, que pensem nos outros, que pensem nos seus familiares, que pensem nas pessoas que você gosta e que pense nos outros. Se a gente tivesse isso no coração, metade do caminho já estava trilhado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Este é um espaço para reunião de argumentos e troca de informações sobre os principais assuntos da atualidade, reflexões sobre a história, o presente e tentativas de apontar caminhos para o futuro. Você ouve o podcast Discussões no portal e redes sociais do Informe Blumenau. Até o próximo episódio, Empatia em 2021. Feliz Ano Novo!